entende o que o texto está falando. É que ela não quer obedecer o que o texto está dizendo. E aí, por exemplo, essa passagem aqui. Orai pelos que nos perseguem. Tem alguma dificuldade em entender isso? E para colocar em prática? Então, a questão de muitos textos, da maior parte dos textos, não é uma questão de você não conseguir entender. É de você não querer praticar. Então, quando a gente se dispõe a praticar o que está escrito ali, fica até mais fácil de entender também. Porque, às vezes, parte do não entendimento é porque... Não, esse texto está querendo falar isso mesmo? O texto está me mandando orar porque me persegue? Então, aqui o problema não é entender, é obedecer. E em muitos textos é assim. Essa citação aqui, inclusive, a gente vai fazer várias citações aqui. A Ellen White, documentos da igreja. Não usando esses documentos, essas citações, como validação para o que a gente está falando. É só para vocês entenderem que não é algo da cabeça da gente. Mas o que valida o que a gente fala é a Bíblia. O que nós vamos falar aqui só vai ser válido se a Bíblia disser aquilo. Então, mas como nós acreditamos que a Bíblia fala isso também, e nós, para mostrarmos a posição da igreja, que vocês entenderem que não é algo da nossa cabeça, a gente vai colocar aqui vários textos de Ellen White, documentos da igreja, de teólogos adventistas, certo? Esse texto aqui é interessante. Um dos motivos por que muitos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. Então veja, a compreensão ela está associada a você ter disposição de praticar. Às vezes a gente não entende porque não quer obedecer. O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto, posto à pesquisa, como da singeleza de propósito, do fervoroso anelo pela justiça. Então, compreender a verdade bíblica não é só uma questão intelectual. É também uma questão da disposição do coração. Certo? Isso é muito importante para a gente poder interpretar um texto. Então, o objetivo é entender para melhor obedecer. Se você está disposto a obedecer, você também vai entender melhor. E vice-versa. E aqui, né, Mateus 3:23 fala o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então perceba, quem é que frutifica aqui nessa parábola de Jesus? É aquele que ouve a palavra e a compreende. Um outro objetivo de nós estudarmos interpretação bíblica é produzirmos frutos. Nós não seremos frutíferos em nossa vida cristã se não nos dedicarmos a compreender a palavra de Deus. E aí tem algumas crenças que matam o seu entendimento da Bíblia. Tem algumas crenças que vão atrapalhar muito que você entenda a Bíblia. E a gente vai falar um pouco delas para tirar esse mato do caminho, tá? Então, quais são essas crenças? Algumas delas, né? Uma crença é a ingenuidade de pensar o seguinte: basta ler o texto como está. A gente andando aí pelo Brasil, falando sobre interpretação bíblica, tem algumas pessoas que falam assim: não precisa disso não. Basta ler o texto como está lá. Já ouvi muitos. Mas será que é? Basta ler o texto como está lá? Tá certo. Então, abra a Bíblia de vocês em Romanos 3:28. Romanos, capítulo 3, verso 28. E outra pessoa abre em Tiago 2:24. Romanos, capítulo 3, verso 28. Certo. Alguém com Romanos? Isso. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras
Ok. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Tiago. Verificar-se que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Não parece contraditório? Romanos fala que a pessoa é justificada unicamente pela fé, sem obras. Tiago fala que a pessoa não é justificada apenas pela fé, mas também por obras. Então a Bíblia se contradiz? Será que é isso? Ou é um problema de interpretar o que está escrito aqui? Um outro exemplo, vamos ver o que é que diz lá 2 Timóteo 4,8, e outra pessoa abre em Filipenses 1, 21 a 23. Eu não sei se fica ruim assim, porque a pessoa não vai escutar, né, na gravação. Então seria melhor eu ler, ou então, tem como pegar o microfone aqui, pessoal? Pronto. 2 Timóteo 4, e outra pessoa em Filipenses 1. Já tem 2 Timóteo? 4:8. Está aí na tela. Segunda Timóteo 4:8. Pode ler. Amém. Filipenses agora. Obrigada. Então, parece também outra contradição. Porque um está falando que a esperança é a ressurreição. E outro está dizendo, aparentemente, que se Paulo morresse agora, ele já partiria e estaria com Cristo. Não fala de ressurreição. Então, basta ler como está. Como é que eu vou entender Romanos e vou entender Tiago? Como é que eu vou entender isso aqui? Mateus 23, 37 e Atos 13, 48. Mateus 23, 37 e Atos 13, 48. Pode ler Mateus, quem tiver. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Obrigada, Flávia. Atos. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha só, o que é que parece dizer um texto e outro. Mateus está dizendo que Deus quis que as pessoas crescem, mas elas não quiseram crer. E em Atos, está falando, aparentemente, que só creu quem já estava destinado para crer. Em Mateus, aparentemente, é uma questão do ser humano, ele que rejeitou, ele que não quis. E em Atos, aparentemente, é uma questão que Deus destinou quem era que ia crer, quem não iria crer. Basta ler como está. Se a gente for apenas ler como está, a gente vai ter alguns problemas. Claro que isso não é a maioria das passagens bíblicas, tá? Como eu falei logo no início, a maioria dos textos bíblicos são de simples entendimento, difícil de praticar. Mas a gente vai encontrar em várias partes, sim, dificuldades. Então a gente tem que estar atento a isso e não ter a ingenuidade de achar que eu não preciso estudar regra de interpretação porque basta o Espírito Santo. Isso é uma ingenuidade, mas também esse pensamento pode ser fruto de arrogância. Eu não preciso estudar interpretação porque basta o Espírito Santo. Também isso pode vir da boca de um arrogante. Também isso pode vir da boca de um preguiçoso. Não preciso estudar interpretação porque basta o Espírito Santo. Mas será que é assim? Vamos pegar, por exemplo, a preguiça. Olha só,
O Espírito Santo serve para isso, serve para a gente não precisar investigar, porque o Espírito Santo ele não vai transmitir a você algo que você pode adquirir estudando. O Espírito Santo não faz isso, esse não é o papel dele. Até porque o Espírito Santo, segundo João 16,8, veio para quê? Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não para transformar ninguém em preguiçoso. Certo? Esse não é o papel do Espírito Santo. E outra coisa também, né? Quantas vezes o Espírito Santo já respondeu essas perguntas só pela oração? Quantas vezes ele respondeu, Senhor, quem eram os fariseus aqui? Por que esse pessoal era assim? Me explica aí, Senhor. Orando. Deus já respondeu esse tipo de oração alguma vez para alguém? Eu nunca vi. Só a oração. Claro que você orando também vai ajudar. Mas só por oração, nunca vi essa oração sendo respondida. Por que Deus ordenou genocídios? No Antigo Testamento você vê isso. Ou será que Deus ordenou mesmo? Como é que é isso? Senhor, me revela isso aqui. Eu nunca vi essa oração sendo respondida. Nunca. Por que a Bíblia tem textos que parecem favoráveis à escravidão? Alguém já orou para Deus revelar isso e Deus revelou? Por quê? Nunca vi também. Se tem, é uma exceção, porque eu nunca vi. E, na verdade, eu já orei para Deus me mostrar algumas coisas em alguns textos. Deus nunca me mostrou por causa da oração. Somente. Eu tive que ralar. Tive que ir lá me dedicar para entender o que estava ali. Tem uma passagem lá no Novo Testamento em que um homem fala que quer seguir Jesus. Jesus chama ele para seguir. E aí o homem fala assim, Senhor, deixa que primeiro eu enterre meu pai. Jesus fala assim, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Parece uma coisa tão insensível, né? Peraí, Jesus não deixou um homem enterrar o próprio pai falecido? Que coisa mais insensível. Tem explicação para isso. Só que essa explicação não vai vir somente você se ajoelhando e orando. Vai ter que labutar, vai ter que trabalhar, vai ter que suar em cima ali do estudo desses textos. Se você quiser entender por que essas coisas aconteceram, por que estão registradas assim. E aí, só esclarecendo, isso aqui não é um curso de interpretação de textos difíceis, tá? Da Bíblia. Não é um curso sobre isso. Até porque, se a gente pegar só assim, vamos estudar esse texto aqui. Pronto, você aprendeu a interpretar aquele texto. Aprender a interpretar aquele outro texto. Mas o que a gente quer não é que você aprenda a interpretar texto X, Y, Z apenas. O que a gente quer é que você tenha material suficiente para quando você abrir a Bíblia, você ter condições de interpretar a Bíblia. Não um ou outro texto. Certo? Então, claro que você não vai ter uma interpretação perfeita. Você não vai ficar assim, agora qualquer texto que eu pegar da Bíblia vai ser fácil, eu vou resolver no instante. Não. Mas a gente quer lhe dar ferramentas para facilitar esse processo. Porque a gente precisa disso, precisa uns dos outros, de estar aqui junto numa reunião como essa. A gente começou com poucas pessoas, a gente pensou assim, não, vamos começar mesmo assim. Porque, está escrito na palavra de Deus que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Não é assim que a Bíblia fala? Que é justamente nesses momentos que está pouca gente no culto, reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Não é assim? Vocês já estão espertos, já estão ligados, né? Vamos abrir Mateus 18, 20? Mateus capítulo 18, verso 20. Tá aí, Vivian? Pronto. Alguém pode ler para nós? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Pronto. Esse texto é muito usado para esses momentos, né? Quando tem pouca gente num culto. Não, gente, vamos cultuar a Deus, porque está escrito que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus falou isso. Jesus falou isso, mas ele falou para esse propósito, para falar de um quórum mínimo nas reuniões, quantidade de gente que tem que ter para poder começar o culto? Não.
E aí, a gente vai ver essas regras mais posteriormente, mas só para vocês terem uma noção, um gostinho do que a gente vai ver, é importante você ler sempre aquilo que vem antes e o que vem depois. Sempre, sempre, sempre. Leia o que vem antes e o que vem depois de uma passagem que você está estudando, certo? Vamos ler um pouquinho antes, a partir do verso 15, eu vou lendo aqui. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Dessa leitura aqui, vocês viram sendo falado alguma coisa sobre culto em igreja, momento de oração? Vocês viram sendo falado alguma coisa disso aqui? Não. Está falando de quê aqui? Disciplina na igreja. Está falando do momento em que seu irmão pecar. Não é assim que começa o verso 15? Se teu irmão pecar, aí quando o irmão está em pecado, como é que deve ser feito o procedimento? Vai primeiro você sozinho e fala com o irmão. Se ele não ouvir você, você leva 2 ou 3 testemunhas para tentar convencer o irmão. Para você ganhar o irmão. O objetivo sempre é ganhar o irmão. Se vocês não conseguiram convencer o irmão do seu pecado, aí sim vocês levam o caso à igreja. Se ele não quiser ouvir ninguém, nem a igreja toda, aí você considera esse irmão não mais irmão, como gentio ou publicano. Certo? Então, aqui está mostrando o passo a passo de uma disciplina eclesiástica. Porque esses 2 ou 3 não são os 2 ou 3 que estiverem sentados na igreja, então pode começar o culto porque tem 2 ou 3. Não é isso. Esses 2 ou 3 aí são as 2 ou 3 testemunhas que você vai levar junto com você para tentar convencer o irmão. Entende? Então veja que não está falando nada aqui de culto. Não está falando nada disso. E aí tem consequências quando a gente entende isso errado. Por exemplo, essa regra aqui desses passos, muitas vezes em muitas igrejas não são seguidas. O que é que acontece? Alguém passa, vê o irmão em pecado, aí a pessoa, não acredito, meu Deus, irmão fulano. Menina, tu não acredita que eu vi. Rapaz, olha, não vai dizer ninguém não, é porque é pra gente orar, viu, por fulano, viu? A desculpa da fofoca é sempre a oração, né? Então, vamos orar por fulano, porque fulano estava... Pronto. Se espalha pela igreja inteira o pecado de fulano. Ninguém falou com fulano. Só falam com ele no dia que ele vai ser... Olha, vai ler seu nome na igreja para sua exclusão. Ou para sua disciplina. Cadê os passos de Mateus 18? Não foram seguidos. Por quê? Porque a gente acha que Mateus 18 está falando de culto. Vamos começar o culto, porque tem 2 ou 3 já. Não está falando disso. E aí, quantas pessoas a gente acaba afastando da igreja por causa de uma má interpretação? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E até porque também, se a gente for levar isso em consideração, essa pessoa aqui, ó, esse irmão aqui, coitado dele, né? Tem que esperar chegar mais 2 ou 3 pessoas para Deus estar ali. Porque se ele sozinho, Deus não estava. Aí você não poderia fazer seu culto particular em casa. Porque se você mora sozinho, você não tem ninguém para ali ler a Bíblia com você, pronto, você não pode ler, porque Jesus não vai estar lá. Não é isso, quando estiverem 2 ou 3, ou seja, quando a igreja está reunida num propósito, Jesus estará lá chancelando aquela decisão tomada. Está falando disso, e não sobre reunião de igreja e tudo mais.
Aí, como eu falei, vamos trabalhar citando documentos da igreja, teólogos da igreja, para vocês verem que não é algo da cabeça da gente, tá? E eu falo sempre isso porque tem gente que fica brabo, feito siri na lata, quando a gente fala que, olha, irmão, essa passagem não é bem assim. O quê? Tá dizendo então que eu aprendi tudo errado, que me ensinaram errado? É, só que às vezes a pessoa não lida bem com isso. Não é que você aprendeu tudo errado. Mas uma parte foi errada. E é o momento de ter humildade para... Opa, eu aprendi errado. Agora eu vou aprender o certo. E não se enganem, tá? Todas as passagens que Giovanni e eu vamos mostrar aqui ao longo desse curso, todas a gente entendia errado. Então eu não acho que é uma coisa assim que, ai não, eu entendi errado. Não, grande parte entende errado e a gente vai mostrar que não é assim e que não é algo da nossa cabeça, tá? Porque antigamente a gente dava esse curso só com a Bíblia na mão, dizendo para o pessoal, abra aí a Bíblia em tal passagem, abre em tal passagem. A gente viu que isso dava um problema grande, porque o povo achava que era coisa da nossa cabeça. A gente pegou e foi colocando textos de Ellen White, textos de documentos da igreja, para se quiserem brigar, briguem com a igreja, briguem com Ellen White, não vai brigar com a gente, né? Porque... Não, essa passagem aqui, as pessoas cristãs, de um modo geral, interpretam errado. E claro, isso aqui, como eu disse, não é invenção minha, de Giovanni, nem invenção de teólogo adventista. Quando você vai ver os livros de interpretação bíblica, todos eles colocam de maneira correta. Obrigada. Mas os irmãos muitas vezes não sabem, até pastores não sabem. Não tem problema não saber, gente. O problema é continuar no erro. Então veja lá o que é que diz esse documento aqui, Teólogos Adventistas. Algumas passagens bíblicas familiares muito citadas acabaram perdendo seu real significado. Por exemplo, ao falarmos sobre as bênçãos prometidas a 2 ou 3 pessoas reunidas para orar, frequentemente citamos as palavras de Jesus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Embora seja verdade que ter Jesus entre nós é uma bênção, esse texto não se refere a uma reunião de oração. Uma leitura cuidadosa e atenta do contexto original mostra que Jesus está falando sobre a reintegração de um irmão à comunhão. Seguir os passos que ele descreve nos versos anteriores, né, do 15 ao 18, resultará em sua presença e sua bênção. Sempre que esse modelo de reconciliação for seguido, ele prometeu estar presente, abençoando a decisão tomada. Então esse texto é falando sobre como reconciliar o irmão, tá? Então, porque muitas vezes a gente não vê essa reconciliação? Às vezes porque a gente está entendendo errado. Ou às vezes também, como a gente viu no começo, porque a gente não quer obedecer. É muito mais fácil fazer a fofoca do que ir lá se expor, às vezes correr o risco de se indispor com o irmão, mas tentar chamar o irmão ao arrependimento e reconciliá-lo, né, com a igreja e tudo isso. Isso é muito mais complicado. E aí fica um alerta aos pregadores, tá? Não importa quão desenrolado você é. Não importa. O que vai interessar não é se você fala muito bem, se você entretém as pessoas. Hoje pela manhã eu falei aqui sobre os sofistas, né? Como eles entretinham a plateia, de modo que, inclusive, as pessoas ficavam contra Paulo, porque Paulo não tinha essa argumentação de um sofista, não entretia as pessoas como um sofista fazia. Não importa quão desenrolado você é, quão bem você fale. Claro que isso aí tem o seu valor, tem o seu lugar, mas isso não é suficiente. O que vai ser realmente crucial é você interpretar corretamente o texto e aplicar esse texto às pessoas. Porque todo mau intérprete, enquanto tal, será sempre, sempre um mau pregador. Pode falar bem como for, não importa. Vai ser um mau pregador. O contrário também é verdadeiro. Tem pessoas assim que ficam com medo, né? Ah, eu discuto isso direto. Ixi, eu estou com medo de falar aqui porque Giovanni e Ivana já estão aqui.
Ixi, é agora, como é que eu vou falar que Giovanni... Minha gente, eu não me importo. Sério mesmo, eu sou igual a Fábio Porchat. Não, é comediante, né? Aí esse comediante deve ser chato assistindo um show de comédia. Deve ficar toda... Tá, me faz rir aí. Ele disse, não, gente, quando eu sento para assistir um show de comédia, eu sento lá assim, eu quero rir, bora, eu estou animado para rir. Quando eu sento na igreja para ouvir um sermão, eu sento animada para ouvir a palavra de Deus. Isso pode ser de um doutor como o Bruno, pode ser de uma faxineira, de um agricultor, não me importa. Pode ser de alguém que faça as conjugações verbais todas erradas. Não me importa. Claro que vai ser melhor se ela falar de maneira mais corretamente, gramaticalmente e tudo. Vai atingir um público maior. Mas para minha edificação, sinceramente, eu prefiro alguém falando a gente vamos, do que falando nós vamos, ensinando tudo errado o que a Bíblia fala. Isso aí sem sombra de dúvida. Então, todo mau intérprete, enquanto tal, será sempre um mau pregador. E aí vamos ver o que a Bíblia fala. 2 Pedro 3,16 diz: ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Isso é Pedro falando sobre as cartas de Paulo. Alguns dizem que Pedro foi até meio hipócrita aqui, porque um dos textos mais difíceis da Bíblia está na carta de Pedro, né? E aí Pedro fala isso de Paulo. Mas, de toda forma, há realmente certas coisas difíceis de entender do que Paulo falava e de que vários textos da Bíblia falam. Então, primeiro, a dificuldade sim, não é só ler como está. E aí outra coisa é que essa deturpação da Escritura pode levar à destruição de quem deturpa. Então, não é uma coisinha à toa, não é um luxo, sabe? Tem gente que pensa assim, não, esse negócio de interpretar a Bíblia é um luxo, é uma coisa assim, uma pitadinha a mais, que pode ter e pode não ter. Isso é só a cereja do bolo. Se o bolo tiver sem a cereja, você come, não come? Eu mesmo como, com cereja, sem cereja, todo jeito. Mas isso é só aquele detalhezinho bonitinho, não é, gente? Isso é o bolo todo, certo? Então, se você não tem o cuidado, isso aqui eu não quero colocar medo em ninguém. Não é, meu Deus, eu interpretei esse texto errado, agora, meu Deus, eu estou com medo da destruição. Não é isso. É, a partir de agora, ter uma atitude de querer interpretar corretamente, ter o cuidado com a sua interpretação. Responsabilidade. Ellen White diz o seguinte: as necessidades urgentes que se fazem sentir nesta época exigem contínua educação na palavra de Deus. Como essa educação ela é contínua. Isto é a verdade presente. Importa que haja em todo o mundo uma reforma no estudo da Bíblia, pois ela é agora mais necessária que nunca. À medida que esta reforma progredir, efetuar-se-á poderosa obra. Então não é simples questão de estudar a Bíblia. É de termos uma reforma em nosso estudo. Porque a Bíblia, imagina só, você colocaria na mão de uma criança de 7 anos, toma aqui meu filho o carro, vai ali na padaria comprar. Não, mas é só de 7 anos, como é que vai pegar o carro? Não, mas é aqui pertinho, dá para ir. Você faria isso? Tu colocaria a Bíblia na mão do Pedro Neto? Mas por que a gente acha que a Bíblia, a gente pega assim e diz, não, vamos dar para qualquer pessoa pregar, vamos dar para qualquer pessoa fazer isso, porque é aqui uma coisinha simples. Não, gente. Assim como um carro, ou muito mais do que um carro, a Bíblia também é um instrumento muito poderoso. E aí, como disse o grande filósofo Peter Parker, né? Ele disse, com grandes poderes, não, o tio Ben, né, na verdade, né? Com grandes poderes, há grandes possibilidades. Grandes o quê, minha gente? Grandes responsabilidades. Então, você vai ter uma responsabilidade muito grande quando está manuseando a palavra de Deus. Não é para sentir medo, nada disso, mas uma responsabilidade grande. Exatamente.
Tem gente, como o Giovanni falou, tem gente que morre achando que não posso tomar sangue. Morre. Mata pessoas. Teve pessoas no começo da história da igreja cristã e também um grupo no começo da história do adventismo que pegou aquele texto assim que se vocês não se tornarem como crianças, não verão o reino dos céus. E eles passaram, pessoas adultas, passaram a andar de fralda, fazendo cocô na calça. Andando assim, engatinhando, fazendo budadá no meio da rua. Porque achavam que era para se tornar como uma criança naquele sentido lá. Então, interpretações erradas matam pessoas, trazem vergonha, ridículo, sabe? Se torna ridículo para o nome de Cristo. Algumas interpretações erradas que a gente vê por aí. E aí a gente vai ver algumas questões sobre as qualificações de intérprete. Como é que ele precisa ser? Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, aquele negócio, né, de você querer obedecer. Não só querer entender, mas querer obedecer. Querer fazer a vontade de Deus, né? Ellen White fala o seguinte: o estudante da palavra não deve fazer de suas opiniões um centro em redor do qual deva revolver a verdade. Ele não a deve examinar com o propósito de encontrar textos das Escrituras que possa usar com o fim de provar suas teorias, pois que isto é torcer as Escrituras para sua própria perdição. Então, você pega assim, não, peraí, eu quero falar de tal coisa. Deixa eu achar um texto bíblico para me ajudar a falar. Não é assim que funciona. Teve uma vez que eu vi uma pessoa falando que o cara estava assim, ele estava assistindo um documentário no Discovery Channel, aí ele viu uma cena assim de um homem apanhando uma máscara no chão. Aí ele falou, isso dá uma pregação. O homem que apanhou a máscara caída. Vou agora achar a passagem bíblica para isso. E o cara foi procurar a passagem de um negócio que ele viu no Discovery Channel, o cara apanhando uma máscara, já tinha o título da pregação, já tinha a pregação, só faltava o texto. Não é assim que funciona. Então, a gente não deve procurar a palavra de Deus para provar o que a gente já pensa. Porque senão, meu filho, se a gente torturar o texto, ele fala o que a gente quiser que ele fale. Então, vamos mais algumas citações aqui. Isso aqui é um dos maiores professores sobre interpretação bíblica, Kevin Van Hooser. Ele fala o seguinte: interpretar a Bíblia não diz respeito apenas à aplicação de um método, mas se trata de uma virtude. Você lembra o que Bruno falou sábado passado? A humildade sincera perante o texto. Perante o texto divino é tão importante quanto qualquer procedimento intelectual. Então, o que a gente quer aqui fomentar em vocês são virtudes, antes de apenas um intelecto preparado, mas um coração pronto a entender e obedecer. Ellen White novamente. O que preciso fazer para ser salvo? Antes de iniciar a pesquisa, é preciso depor as opiniões preconcebidas, as ideias herdadas e cultivadas. Se examinar as Escrituras para justificar opiniões próprias, nunca alcançareis a verdade. Pesquisai para aprender o que o Senhor diz. Então a gente tem que ter cuidado com essas opiniões preconcebidas. Eu já vou para a Bíblia com um conceito e aí eu quero que ela prove esse conceito que eu já tenho. Isso é um problema sério. Então a gente tem assim, fatos objetivos, tá? E os fatos objetivos nem sempre é o que a gente está enxergando. Porque a gente tem também os fatos que comprovam as nossas crenças. Aí tem aqueles fatos totais e alguns fatos que comprovam aquilo que eu já quero crer. Por exemplo, se eu creio que pessoas morrem mais atropeladas às terças-feiras, pronto. Vai ter as pessoas que são atropeladas ao longo de todos os dias da semana, mas quando morrer alguém numa terça-feira atropelado, tá vendo? Eu não disse que as pessoas morrem atropeladas mais na terça-feira. Então, tem os fatos que comprovam as suas crenças. Esse é um fato, a pessoa morreu.
Mas eu usei aquilo só para comprovar o que eu cria e ignorei o resto. E aí, o que você enxerga, muitas vezes, não são os fatos objetivos. É aquilo que vai comprovar o que você já quer crer. Então, temos que ter cuidado com isso. Ellen White fala novamente, precisamos chegar ao ponto de reconhecer plenamente o poder e a autoridade da palavra de Deus, quer ela concorde ou não com nossas opiniões preconcebidas. De outro modo, estaremos escolhendo nossa própria versão do dever. Então, a gente deve ir para o texto, quer ele concorde ou não com a gente. E, na verdade, se o texto nunca confronta você está lendo errado. Porque a Bíblia me confronta o tempo todinho. Aquele texto que eu li logo no começo, orai pelos inimigos. Eu gostaria, de verdade, que Jesus não tivesse escrito isso. Mas está lá. E eu tenho que pedir a Ele graça para obedecer. Então, Ellen White fala o seguinte, a única maneira real de esquadrinhar as Escrituras é deixar de lado todo o preconceito, todas as opiniões preconcebidas antes de começar qualquer pesquisa e entrar então na obra com vistas unicamente na glória de Deus, com o entendimento aberto à convicção e o coração abrandado para crer que o Senhor vos diz, para crer o que o Senhor vos diz. Então, antes de você ir para a Bíblia, para pesquisar algum texto, preparar um sermão ou o que for, você deve começar essa pesquisa deixando de lado as suas opiniões, suas ideias preconcebidas e, como o Bruno falou sábado passado, deixar o texto falar. Para a gente deixar o texto falar, a gente tem que seguir algumas regras, alguns princípios, porque senão a gente está muito mais inclinado a fazer com que o texto fale o que a gente gostaria que ele falasse. Então, um resumo do que a gente viu. Esteja disposto a obedecer a verdade, ainda que ela lhe contrarie. 2. Não estude a Bíblia para justificar suas crenças pessoais. 3. Reconheça a autoridade inquestionável da Bíblia. 4. Busque a glória de Deus. Então, esse é o resumo de até agora que a gente viu. E aí a gente vai pensar no seguinte, que livro é esse aqui, que a gente tem em mãos? Qual é a natureza desse livro? Então, uma coisa que é muito importante, a gente entender que isso aqui é a palavra de Deus em linguagem humana. É o que diz, por exemplo, 2 Pedro 1,21. Homens santos falaram da parte de Deus. Então, nós temos aqui uma união do divino com o humano. Né? É o que diz esse texto do grande conflito. A Escritura Sagrada, com suas divinas verdades, expressas em linguagem de homens, apresenta uma união do divino com o humano. E o que é que isso implica para nós? Implica para nós que a Bíblia é tanto divina quanto humana. E por isso, você precisa ler a Bíblia de uma maneira diferente da qual você lê os outros livros, porque ela é divina. Mas também implica dizer que você precisa ler a Bíblia de uma maneira igual a como você lê todos os outros livros, porque ela é humana. Parece um negócio sem sentido, né? Como é que eu tenho que ler a Bíblia diferente porque ela é divina? E tenho que ler a Bíblia igual a ler outros livros porque ela é humana? Porque há um sentido em que a Bíblia é divina e eu tenho que lê-la diferente. E em outro sentido, eu tenho que lê-la de forma igual. Então, em que sentido a Bíblia é divina e isso vai fazer diferença na forma de eu ler? Olha aqui, ó, a autoridade. A autoridade desse livro aqui, nenhum livro pode ser comparado aqui. Não, mas fulano de tal é um grande teólogo, não importa. Fulano de tal era profetisa, não importa. A gente pode recorrer a essas pessoas e tudo isso, mas a autoridade é da palavra de Deus, para formar doutrinas, certo? Então, não, mas essa doutrina aqui da minha igreja foi porque teve um teólogo que formulou ela e esse teólogo que criou essa doutrina. Então, não é a igreja de Deus, é uma seita. Não, mas isso aqui foi um profeta que tinha na minha igreja que criou essa doutrina aqui. Então, é uma seita. Porque igrejas cristãs genuínas, todas as doutrinas provêm da palavra de Deus, porque a Bíblia tem que ser a única autoridade.
Então, uma outra questão também é a transformação. Esse livro aqui promove uma transformação que nenhum outro livro promove. Distribua Shakespeare num presídio. E veja quantos mudam de vida. Mas distribua Bíblias. Mesmo com a interpretação deficiente, mesmo com tudo isso, a Bíblia continua salvando vidas, transformando pessoas. A Bíblia faz na favela o que o Estado não faz. O que instituições de caridade também não conseguem fazer. A Bíblia faz. A Bíblia transforma pessoas, transforma vidas. Eu me arrepio pensando nisso, porque eu penso em quantas pessoas, eu vi, meu Deus, como era a vida desse homem, como era a vida dessa mulher. E a Bíblia transformou. Nenhum outro livro propõe essa transformação. Porque nenhum outro livro tem como personagem central aquele que diz: vinde e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu aliviarei os fardos de vocês. Nenhum outro livro pode se propor a isso. Esse aqui pode e ele cumpre. Então, nesse sentido, ela é divina e ela é diferente de todos os outros livros. Mas, em outro sentido, ela é igual. Ela é humana. Por quê? Porque ela é um texto. E como um texto, eu tenho que ter princípios para entender o texto. Veja como a Bíblia é humana nesse sentido. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. O Antigo Testamento, a maior parte em hebraico e algumas pequenas porções em aramaico, e o Novo Testamento todo em grego. Todas essas línguas são línguas divinas? É a língua dos anjos? Não, línguas humanas aqui da Terra. São idiomas das nações. São tão humanas que até mesmo morreram. Ninguém mais fala o hebraico bíblico. Ninguém mais fala aquele aramaico. Ninguém fala mais o grego bíblico hoje. São línguas mortas. Tão humanas que são. Então, quando você pega um texto para ler, um texto sempre vai ser um texto. A questão é se aquele texto é um texto divino, ele vai lhe transformar muito mais, ele vai ter uma autoridade muito superior, mas ele é um texto. Então, um verbo na Bíblia é um verbo como em qualquer outro lugar. Ah, não, mas esse verbo aqui está aqui escrito nesse livro de Machado de Assis. Mas aqui na Bíblia já é diferente, é outra coisa. Não, é um verbo também. Um substantivo é um substantivo num jornal e na Bíblia também. Então, da mesma forma que eu tenho que ter princípios de interpretação para interpretar um texto qualquer, eu tenho que ter esses princípios para interpretar também a Bíblia. A diferença não vai estar na interpretação, vai estar na transformação e na autoridade que esse livro promove, não em outra coisa. Então, exatamente. Porque a pessoa pensa assim, não, a Bíblia não é um livro divino? Se é um livro divino, eu posso pegar assim, ó, colocar o dedo, e aí vai ser a mensagem de Deus para mim, porque esse é um livro divino. Não, mas essa é uma forma mágica, misticista de ver a Bíblia. Não é assim que funciona. Tem até a história do cara que pegou, disse, não, eu vou botar aqui o texto, o dedo no texto, e Deus vai me revelar a vontade dele para mim. Ele pegou, botou o dedo no texto, quando foi ver assim, estava escrito, e Judas pegou uma corda e foi enforcar-se. Aí ele, não, então isso não é a vontade de Deus para mim. Então ele pegou, fechou, abriu de novo, botou o dedo no texto, aí estava assim escrito, e o que tem de fazer, faz depressa. Vai tu faz o mesmo. E depois o que tem de fazer, faz depressa. Não é assim que funciona, porque não é um livro mágico. Assim como eu tenho que olhar o contexto num livro qualquer, eu também tenho que olhar o contexto na Bíblia. Porque a pessoa acha que como é um livro divino, então não precisa desse negócio de contexto, de regra de interpretação, e ela acha que isso é valorizar a Bíblia, é exaltar a Bíblia. Não, é o contrário, é rebaixar a Bíblia. Porque se eu faço isso com outros livros, se eu tenho princípios para interpretar Carlos Drummond de Andrade, se eu tenho princípios para interpretar qualquer autor desse, quanto mais eu devo me esforçar para ter princípios sadios para interpretar a palavra de Deus. Muito mais. Então, achar que não, a Bíblia é um livro, como ele é um livro divino,
Então não precisa de nenhuma regra para interpretar. Isso é rebaixar a Bíblia. Porque você mesmo não quer que ninguém faça isso com um texto de WhatsApp que você mande. Se você mandar um texto de WhatsApp e a pessoa disser assim, não, Flaviane me mandou isso aí, mas na verdade não precisa de regras para interpretar o que Flaviane diz, né? Eu vou interpretar ao meu modo. Na verdade, Flaviane, eu pego e digo o contrário que Flaviane disse. Ela vai gostar disso? Ninguém vai. Então, do mesmo jeito que Flaviane, eu não faço isso com Flaviane, com a palavra de Flaviane, eu não faço isso com a palavra de Deus, muito menos. Entende? Então, ela é um texto e tem princípios para você interpretar um texto. Um verbo aqui é um verbo no jornal, um verbo numa revista, em qualquer lugar. Um substantivo aqui é como um substantivo em qualquer lugar. Certo? Então, uma outra coisa que é importante nós salientarmos. É possível ter certeza da verdade? Bruno falou sobre a verdade, né, no sábado passado. E nós vamos falar também um pouco mais sobre isso. Porque algumas pessoas pensam assim, não precisa disso, de regra de interpretação. E como eu falei também aqui hoje de manhã, tem gente que pensa, né, cada um tem a sua verdade. Mas será que é possível ter certeza da verdade? Vamos ver o que a Bíblia fala? Lucas 1, 3-4. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas o quê? Plena certeza de quê? Das verdades em que foste instruído. Então a Bíblia quer que nós tenhamos certezas. O que a gente não pode é se tornar alguém arrogante, achando que está certo acerca de tudo. Isso aí, como eu falei, né? O curso de interpretação bíblica, essas ferramentas que a gente está dando aqui para vocês, é para manter vocês mais humildes. Não mais arrogantes, porque agora se eu interpretar a Bíblia mais do que os outros, e aí eu vou ficar assistindo um sermão e ficar, ixi, ó, interpretou errado. Ó, tá vendo? Esse texto aqui está errado. Não. É para eu ver alguém errando e pedir a Deus misericórdia sobre aquela pessoa e sobre mim também. Para ser mais humilde. Então a gente não pode pegar essas certezas e ficar arrogante. Não. Mas a Bíblia mesmo assim fala que a gente deve ter certezas sobre algumas coisas. Porque a gente não pode ter certeza, não consegue em algumas áreas, acha que não pode ter certeza. Isso, exatamente. Tem coisas que a gente não sabe realmente. E talvez nessa terra nunca vai saber. Mas isso não significa que, isso não anula que tem coisas muito certas, que são muito verdadeiras, que eu posso ter certeza delas. Só porque eu não posso ter certeza de outras coisas. Isso é outra história, isso é uma desculpa. Isso é um vício intelectual. Já que eu não posso ter certeza sobre A, então também eu não vou ter certeza sobre B, C, D. Não. A é que é meio assim, meio cinzento. Eu não consigo enxergar muito bem o que é a verdade sobre A. Mas sobre B, C, está bem claro o que é a verdade sobre isso. Por exemplo, divindade de Jesus. A Bíblia é bem clara sobre o que é que Jesus é Deus. Que existe uma trindade. É muito clara com relação a isso. Mas, por exemplo, algumas interpretações lá sobre Apocalipse. Muitos teólogos bons e cristãos divergem sobre aquelas interpretações. Aí, porque eu não posso ter certeza sobre o capítulo X de Apocalipse, então não posso ter certeza de nada do que a Bíblia fala. Isso é uma falácia. Isso é um erro de raciocínio. Eu posso ter certeza e devo ter certeza de muitas coisas. A Bíblia nos manda fazer isso. Então, respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Veja, isso tudo aqui, ó, é a palavra de Deus mostrando para a gente que há verdades. Jesus, inclusive, repreendeu aqui os saduceus em Mateus, que os saduceus, ele disse que vocês estão errando, não conhecendo as Escrituras.
E veja, esses homens eram muito instruídos, viu? Então, a questão de conhecer a Bíblia não diz respeito apenas à instrução formal, escolar. Diz respeito também, como falamos no início, a uma disposição do coração para obedecer. Esses homens eram muito instruídos, muito sábios, mas não conheciam as Escrituras. E aí, como eu falei também antes, não importa se você é alguém com altas graduações ou se você é um agricultor, é um pescador. Se você vem disposto a ensinar o texto bíblico, é isso o que importa. Então, essas pessoas aqui, mesmo tendo muita graduação, não conheciam. E muitas vezes, os piores sermões que eu já vi foram de médicos, de advogados. Não, isso não diz respeito, sabe, apenas ao intelecto. Diz respeito ao coração convertido. E aí, veja mais textos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então nós temos que ser obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade. E Paulo repreende aqui os hebreus, porque ele fala assim, olha, vocês já deveriam ser mestres nisso. Mas vocês estão precisando que alguém lhes ensine de novo. Princípios elementares, básicos. Paulo... Assim como todos os escritores, os autores bíblicos esperavam que seus leitores entendessem que estavam... Exatamente. Estavam muito claros, porque eles reprovam também, senão tem Uhum. não sabe. Veja, ele falando aqui, ele está reprovando aqui o pessoal, os hebreus, dizendo, vocês deveriam entender isso e não entendem. Ou seja, eles esperavam que seus leitores, que seus ouvintes, conhecessem algumas verdades. Então, é possível ter certeza de pelo menos algumas verdades. Certo? Até porque, veja aqui, Paulo estava escrevendo essa carta aqui aos hebreus, quando o pessoal estava sofrendo perseguição. E a pessoa pensa, não, no sofrimento, você só deve dar o apoio emocional. E não, Paulo disse que parte daquele sofrimento que estavam sofrendo é porque eles não estavam, sabe, não estavam entendendo princípios básicos de Deus, da palavra de Deus. Então, às vezes, parte do nosso sofrimento é uma teologia ruim. Parte de nós estarmos querendo abandonar a fé, às vezes, é porque nós não conhecemos como deveríamos conhecer. Não é apenas uma questão também emocional, mas também de conhecimento da palavra. Está tudo interligado. Deus criou tanto o intelecto quanto as emoções. Não podemos anular nenhum deles por causa do outro. São os dois juntos. E Deus cuida e se importa dessas duas coisas. E Deus quer que nós conheçamos a verdade e amemos a verdade. Então, eu só posso amar aquilo que eu conheço. Então, é possível conhecer a verdade. Você não vai achar que a verdade é relativa quando estiver numa situação crucial da sua vida. A gente vai ver exemplos disso. Então, veja. Aqui uma ilustração. Verdade relativa. Eu peguei isso aqui da internet. Um fala que quer 6, outro fala que é 9. Inclusive, a gente pegou os números para sorteio, não foi, Jeane? E eu esqueci de distinguir o que era 6 e o que era 9. Aí Jeane pegou assim e me mostrou, isso aqui é um 6 ou um 9. Eu peguei, fiz um traçozinho na parte de baixo, né, na perninha do 9. Então, isso aqui é um 9. Quando foi no sorteio, 9, Jeane ganhou. Aí, sim, inclusive já fizemos o sorteio, tá? O primeiro sorteio, só falta, tem um sorteio no final ainda. Então, imagine, Jeane, isso aqui, na verdade, tanto faz. Aí outra pessoa tivesse pegado aquele outro número. Quando saísse o 9, de quem era o 9? Era de alguma delas, daquelas pessoas. Não podia ser das duas, porque não ia ter 3 livros para sortear. 2 no começo e 1 no final. Tinha que escolher. Então, não é tão relativo assim a verdade, pelo menos. Então, só porque você está certo não significa que eu estou errado. Você apenas não viu a vida do meu lado. Eu vi isso aqui a primeira vez na internet, achei o máximo. Eu digo, é mesmo que massa, ó. Só que qual o problema disso? Veja, a pessoa que comenta, né? Incorreto.
uma destas pessoas está errada. Alguém pintou um 6 ou um 9. Eles precisam procurar outras pistas. Talvez este número alinhe com outros na proximidade. Talvez exista alguma estrada ou edifício que sirva de orientação. Talvez alguém nas redondezas conheça a resposta. Ter uma opinião desinformada sobre um assunto e dizer que é nossa opinião, como sendo igualmente válida aos fatos existentes e comprovados, está a arruinar, está em português de Portugal, não é isso aqui? Está a arruinar o mundo. Ninguém quer ter o trabalho de pesquisar. Hoje em dia, o importante é ter razão. Então, a pessoa não quer pesquisar, a pessoa não quer, não, eu tô com a verdade, você também, e pronto. Só que isso causa uma série de problemas, né? Vamos ler essa citação aqui que é bem interessante. Agnóstico é o indivíduo que diz não ter elementos suficientes para um julgamento preciso. Há uma diferença entre o cético e o agnóstico. O cético nega a existência da verdade. O agnóstico diz não ter elementos suficientes para proclamar a verdade. O agnosticismo evasivo, né, porque o A aqui é uma negação. E gnose significa conhecimento. Então ele diz que não é possível, ele nega o conhecimento da verdade. Então ele é um agnóstico. O agnosticismo evasivo é a atitude que tenta tratar a ignorância insuperável como se ela fosse insuperável. Uma coisa é eu dizer eu não sei depois de uma longa e assídua pesquisa em relação a um determinado assunto. Outra é dizer eu não sei quando nem mesmo se importou em investigar sobre o assunto. Percebe a diferença? Tem coisa que a gente não sabe mesmo. Mas eu tenho que me certificar se eu investiguei o suficiente, como o Bruno falou aqui, sábado passado. Às vezes você não pode dizer eu não sei, simplesmente dizer não tem como saber, porque você não investigou. Né? Então, há essa diferença aí. E aí, tem aqui essa ilustração desse elefante. É uma antiga lenda, né? Que eram esses cegos aqui e eles estavam querendo conhecer um elefante. Eles nunca chegaram perto de um elefante. E aí cada um foi colocado numa parte do elefante. E esse que estava aqui na cauda do elefante, disse: ah, o elefante é como se fosse uma corda. O elefante é uma corda. E esse outro aqui, que foi colocado aqui na pata do elefante, disse: não, nada a ver. O elefante é como se fosse uma grande coluna. E aí, esse que foi colocado aqui no meio do elefante, disse: o elefante é como se fosse uma parede, não está ficando doida? Aí esse outro que estava aqui na orelha disse: não, vocês estão tudo doidos. O elefante é igualzinho um abano. Eu estou vendo aqui, ó, estou sentindo aqui. E o outro, foi colocado aqui na tromba, disse: não, o elefante é como se fosse uma cobra. Veja que são visões de um mesmo ser, mas cada um sendo colocado num lado, vê coisas diferentes. Agora, o elefante não é como uma corda, o elefante não é como um abano, como uma coluna. O elefante é esse animal aqui todo. E muitas vezes nós não temos o acesso a toda a verdade e não podemos dizer que eu não posso saber que o elefante tem uma parte que se parece uma coluna. Isso aqui realmente se parece uma coluna. Isso aqui realmente se parece um abano. Claro, a gente não vai ter muitas vezes acesso a toda a verdade, mas algumas coisas nós podemos saber sobre o elefante ou sobre qualquer outra coisa. Isso aí não mostra que não é possível saber a verdade. Porque o cara que fez a ilustração sabia que era um elefante, sabia que era cegos. Ou seja, esses cegos não representam a verdadeira pesquisa pela verdade. Não tem a ver com isso. A pessoa não fica pegando só no rabo, por exemplo. Você sai apalpando mais, mesmo o cego conseguia sair apalpando vendo o restante do animal. Exatamente. Então, até mesmo essa ilustração aqui, que é usada para dizer nós não podemos ter o conhecimento da verdade, ela é falha nela mesma, internamente. Porque internamente mesmo, você vê, olha, isso aqui é verdade sobre essa parte do elefante. Então, isso aqui é uma verdade. Então, é possível nós conhecermos a verdade e isso aqui não nega
Isso aqui não nega isso aqui. É simplesmente que esse aqui tinha uma visão pequena. Se ele tivesse apalpado mais, ele veria mais. Então, você ficar só com uma parte e dizer, é porque eu tenho a minha verdade e você tem a sua, não cola. Certo? Isso é um vício intelectual, isso é um vício interpretativo. Olha o que é que esse filósofo cristão fala aqui. Ninguém é pós-moderno, ou seja, não é relativista, é também um sinônimo de pós-moderno. Ninguém relativiza a verdade quando o assunto é ler bulas em uma caixa de remédio versus em uma caixa de veneno de rato. Se você tiver dor de cabeça, é melhor acreditar que os textos têm significado objetivo. Porque tem diferença, não tem? Entre uma bula de um remédio e um veneno de rato. Se você achar que, é a mesma coisa. Isso aqui é veneno de rato para você. Para mim, é aspirina. Você morre. Então, ninguém acredita verdadeiramente nisso. As universidades aí estão cheias de pessoas ensinando que você não pode conhecer a verdade. E tem muito crente caindo nessa história. Quando as coisas desse gênero, dessa forma, faz muito sentido. Porque, assim, provavelmente quem acha que a Bíblia não faz a diferença, talvez não veja morte, né? Quando tu vês veneno de rato e médico, estás a falar de duas coisas completamente diferentes. Estás a falar de cura e morte, né? Sim. Então, aí a pessoa diz, não, aqui eu não estou enganado. Aqui isto é cura e isto é veneno. Mas no caso da interpretação bíblica, a pessoa não vê dessa forma. Vou morrer? Não. Então, tanto faz. Aí a pessoa vê o que a pessoa realmente valoriza. Porque a pessoa acha que a sua vida física importa. Então ela preserva a vida física dela não tomando veneno de rato. Porque ela sabe que aquilo ali é veneno de rato. É uma verdade objetiva, que aquilo ali vai matá-la. Mas ela não considera tão importante a questão espiritual. Que na verdade é muito mais importante. Um veneno de rato, se você tomar por engano, mata você nessa vida. Uma interpretação errada pode destruir sua vida eternamente. Então, assim, é claro, isso não é com tudo, tá, gente? Não é, aí, gente, eu interpretei errado esse texto aqui, pronto, estou perdida. Calma. Mas, se você quiser continuar no erro e ser teimoso, e ser arrogante, não quiser, aí tem um sério problema. E aí, ó, outra citação aqui. Todo homem está completamente convencido que existe uma coisa chamada verdade, ou ele nunca perguntaria nada. Por que eu vou perguntar onde é a rua tal, se eu achar, não tem a verdade. A rua tal pode ser essa aqui, e também a Avenida de Cabo Branco pode ser essa aqui também. Tanto faz. É por isso que tem pessoas que morrem no Rio de Janeiro por causa do nome de uma rua. Sim, exatamente. Entram na favela e vêm para o Leblon. Exato. Então, essas pessoas que morrem porque pegaram a rua errada, elas sabem que existe verdade absoluta com relação a isso. A pessoa que acha que não tem verdade absoluta, então tá bom, pega, dá um murro nessa pessoa. Ela vai perguntar o que foi. Mas nada. Não, mas você me bateu. Não, pra você. Pra você significou isso, mas pra mim isso significa um gesto de carinho. Faz isso com o professor relativista, quer dizer, faça não, viu? É só... Mas... É. Então, como assim? Você roubou? Mas você diz que tudo é relativo? Não tem roubo. Isso é relativo, é relativo. Eu roubei, é você que pensa assim, na minha verdade eu só peguei isso aqui que estava aqui, pronto. Então, olha só o que fala essa citação. Nenhum marido jamais disse, visto que toda verdade e toda linguagem são relativas, não importa como você interpreta meu convite para dormirmos juntos. Se escrevemos cartas de amor ou contratos de aluguel, cremos que existe significado objetivo no que escrevemos e esperamos que as pessoas tentem entender. Ninguém é um relativista quando o seu caso está sendo julgado num tribunal. E sua inocência objetiva depende de evidência objetiva. Todo o sistema de relativismo é um impulso moralmente corrupto. Traz consigo a duplicidade e a hipocrisia. É um grande blefe. Certo? Ninguém pensa que a verdade é relativa quando está sendo acusado de homicídio no tribunal. Diz, não, você viu fulano matando...
na verdade, a minha versão da história é essa aqui. Você não quer a versão de fulano da história, você quer a verdade. Quando você está com a vida em jogo, quando sua liberdade está em jogo. E quando a sua vida eterna está em jogo. Aí não, aí é tudo relativo. Na verdade, as pessoas que falam isso, elas acham que tem sim verdades absolutas. Mas você não pode crer em coisas absolutas com relação à Bíblia só. Porque com relação à política, ela pensa que tem uma verdade absoluta. Ela pensa que sistema político X é bom, é justo, é correto. Sistema político Y é mau, é perverso, oprime. Ela pensa que várias coisas na vida são objetivas, menos a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, ela relativiza. É uma questão do coração, não é apenas de intelecto. A política relativiza a palavra de Deus. Isso, a política é absoluta, mas a Bíblia é relativa. Geralmente é assim que acontece. Olha essa tirinha aí, enquanto eu bebo uma água. Então é isso. Até você dizer que não é possível ter certezas, já é uma certeza, né? E aí, a gente não vai ter tempo de ver mais coisas. Eu vou pedir para vocês abrirem só a Bíblia num verso que está lá em Cantares, Cântico dos Cânticos. Cânticos dos Cânticos, capítulo 2. Quem achar pode ler, tá? Cantares 2, verso 1 e verso 2. Cantares 2, 1 e 2. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Ok. Esse é um texto que a gente sempre escuta sendo falado para falar de quê? Quem é o lírio do vale? Quem é a rosa de Sarão? Tem até música, né, com isso, né? Tem até nome de banda com isso. Com essa passagem aqui, se referindo a Jesus. Mas aí vamos ver. Vê a partir do verso 16 do capítulo anterior. Fala o seguinte: como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio do vale. Quem é que está falando aqui? Como és formoso, amado meu. Quem está falando? É o noivo ou a noiva? Aqui, Cantares é um livro, uma canção de amor entre um noivo e a noiva, né? A noiva fala, como és formoso, amado meu. E ela vai falando sobre o amado dela, e ela fala, eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. E o esposo confirma, qual lírio entre os espinhos, tal é minha querida entre as donzelas. Então, quem é aqui a rosa de Sarão, o lírio do vale? A noiva. Não é nem o noivo, gente. Fosse pelo menos o noivo, né? Porque muitas vezes Jesus é chamado de noivo na Bíblia. Mas não, nem é o noivo, é a noiva. Que é o lírio do vale, a rosa de Sarão. Então, assim, eu mostrei esse texto aqui porque ele é curtinho, tá? A gente tem pouco tempo. Mas eu poderia mostrar vários outros. E a gente vai ver vários outros ao longo aqui desse curso. Mas o que a gente quer salientar com tudo isso é que a Bíblia tem uma verdade objetiva. Os autores, quando escreveram, tinham uma verdade objetiva para passar para nós e para as pessoas que estavam ali naquela época. Quando você vai escrever uma coisa, você tem uma intenção, não tem? Quando você vai mandar um e-mail, quando você vai escrever um bilhete, você tem uma intenção. Os autores bíblicos também tinham uma intenção. A questão é que nós temos que buscar a intenção do autor bíblico. Assim como eu busco a intenção de Léo, quando eu vou escrever algo que Léo me falou, quando eu vou escutar algo que Léo disse, de Fúvio, de todo mundo, como eu tenho esse respeito por vocês. Os autores pós-modernos que
escreve dizendo que não tem significado, quer que você entenda o que ele disse. Isso. Até os autores que falam, gente, o texto não tem significado. O significado pertence ao leitor e não ao autor. Então o leitor entende como ele quiser o texto. O cara que escreveu isso, ele quer que você entenda o texto dele como ele escreveu. Não como você quiser que ele entenda. Então, assim, é como fala a citação que nós lemos, né? É um blefe. É possível sim ter certeza da verdade e nós temos que pesquisar essa verdade. Nós temos que buscar saber a intenção do autor bíblico. Eu só posso estudar interpretação bíblica se eu entender que existe verdade. Oi? Tem muitos comentários engraçados aqui na live. Tem uma pessoa que botou assim, vale meu pai. Então Jesus não é o lírio dos vales. Então, é por isso que... Não por isso não, né? Porque a pessoa... 98% aprenderam que Jesus é a rosa de Saron. É. Mas assim, você deixou o quê? O texto falar. O texto não falou? Quem era que estava falando? Era o noivo? Não, era a noiva. Né? Então, há uma verdade sobre quem é a rosa de Saron. Então, gente, o que a gente está falando aqui é o seguinte. Não tem como você estudar a interpretação bíblica sem entender que é possível ter certeza, não de tudo, mas de algumas coisas essenciais. E uma delas é que o autor bíblico, todos os autores bíblicos, tinham uma verdade, tinham uma intenção a passar. E nós temos que buscar ao máximo essa intenção do autor. Além disso, ainda tem o Espírito Santo que nos ajuda ainda com isso. Exatamente. Então, gente, a gente vai deixar aqui espaço para perguntas e depois o sorteio, tá? Quem tiver alguma pergunta pode fazer, seja na live. Tem duas perguntas. Tem uma pergunta aqui e uma na live. Aqui eu acho que é melhor você encerrar aqui, porque não vai dar para o pessoal de casa acompanhar essa dinâmica. É só você encerrar aqui para eu dar um tchau aqui pro pessoal. Então, para encerrar aqui para o povo? Gente, infelizmente, vocês não vão ter acesso às perguntas. Vai ser um momento muito enriquecedor, mas só tem esse privilégio quem vai estar aqui, certo? Então, eu convido você a se fazer presente aqui com a gente, para você ter acesso aos sorteios, às perguntas. E é outra coisa, né? Quando você está em casa assistindo, quando você está aqui, podendo perguntar, podendo ter essa interação. Então, eu convido você, sábado que vem estaremos aqui às 4 horas. Você é nosso convidado. Chega mais com a gente, porque vai ter muita coisa para aprender. Pronto. Agora podem fazer as perguntas.